Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Rema e nós estamos na página do Facebook e tenho certeza que Deus vai abençoar todos aqueles que vão participar comigo desta live. Quero mandar uma boa noite para toda a Baixada Santista, meus amigos que estão em Cubatão, meus irmãos queridos, pessoal aqui de Santos, uma boa noite também, na paz do Senhor Jesus, todo o povo amigo aqui da Baixada Santista, Guarujá, Bertioga, uma boa noite também, São Vicente e Praia Grande, meu boa noite também. Então todos vocês aí que estão ligadinhos juntamente comigo, aqueles que já estão entrando, os que vão entrar e os que vão participar da live, mesmo depois que eu encerro aqui, tem muita gente que participa da live, amém, depois que nós encerramos essa live ao vivo, né? Pessoas que gostam de acompanhar. Eu sempre digo que é a oportunidade de você ler um livro, ler um comentário bíblico, né? Porque aqui a gente está lendo um livro de comentário bíblico. E desde que eu comecei todo esse projeto, todo esse trabalho, eu acho que nós já lemos já uns 10 livros, amém, de comentário bíblico e teológico, né? E tem sido uma bênção para mim. Então, como eu cresci lendo com vocês esses livros, né? E eu confesso que eu nunca li o livro inteiro de Eclesiastes. A gente sempre pega as partes mais importantes. E agora eu estou lendo o livro inteiro. E não só lendo, eu estou esmiuçando, né? Junto com o comentário bíblico que eu tenho na mão aqui, de um pastor de um potencial muito grande teologicamente, um homem de uma formação internacional, né? E que a gente tem muito apreço pelos escritos dele. E eu compartilho com vocês exatamente esse livro, né? Eclesiastes, que tem como tema sabedoria para viver. E agora são 8h05 e é o capítulo 8 que nós vamos estudar de Eclesiastes. Eclesiastes 8. E quero chamar todos vocês. Adélcio, boa noite na paz de Jesus. Estamos juntos aí, estamos na área. Grande as guerras e as bênçãos ao mesmo tempo, né? Eclesiastes 8. Nós chegamos no versículo 10. Versículo 10. E o versículo 10 é um tópico. O tópico do versículo 10. E tem esse tema. O tema é esse. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Amém? Então esse é o tema que nós vamos estudar hoje. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Boa noite, Magali, a paz de Jesus. Enquanto o pessoal vai entrando, devagarzinho, né? Tem pessoas que ainda estão chegando do trabalho. Eu vou fazer aqui uma revisão por onde nós já passamos. Então presta atenção. Tá. O tema do capítulo 8 é esse aqui, ó. Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Esse é o tema. E aí nós começamos com os tópicos. O tópico 1. A grande importância da sabedoria. Eclesiastes 8, versículo 1. Aí nós vamos para o tópico 2. A sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão. Vai do versículo 2 ao versículo 4. Amém? Versículo 2 ao versículo 4. Aí vem o terceiro tópico. Terceiro tópico. A sabedoria ajuda você a agir com discernimento. Versículo 5 e versículo 6. Aí vem o quarto tópico. A sabedoria ajuda você a lidar com as situações inadministráveis. Versículo 7 ao versículo 9. Aí vem, nós encerramos o versículo 7 e o versículo 9, e o quarto tópico, e entramos no quinto tópico, que é hoje. Nós vamos entrar hoje. A sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Duas coisas difíceis de compreender, mas que a sabedoria faz a gente compreender, né? Eu vou ler
no capítulo 8, versículo 10, na linguagem de hoje. Tu quer ler, Renata? Boa noite, pastora Renata. Você pode ler, eu estou tentando arrumar e entrar aqui no meu... Então dá uma boa noite pelo menos para a turma aí. Boa noite na paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então tá, então eu vou ler uma linguagem antiga e na linguagem de hoje, tá bom? Salomão escreve, linguagem antiga, assim também vi os perversos receberem sepultura, lugar de se coloca o morto, né? E entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. O texto está em tela, falam de dois fatos. E aí nós vamos entrar nos dois fatos. Vamos lá. Eu vi o enterro de pessoas más. Esse aqui deixa bem mais claro ainda, né? Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito mal. Isso também é ilusão. Amém? Boa noite, Meire. Quer dizer, a pessoa praticou o mal naquela cidade a vida inteira. Tá? E o povo começa a comentar falando bem da pessoa, começa a elogiar a pessoa. No mesmo lugar que ela cometeu os seus erros, cometeu as coisas malignas que ela cometeu. Tá? Isso é uma injustiça tremenda, né? Amados. Mas vamos lá. Dois fatos aqui. O primeiro fato é aquele que nós já vínhamos estudando já há algum tempo, a respeito da morte. Viu, pastor? Oi. Você já leu essa parte aí que fala das pessoas elogiando o morto, só fez coisa errada, né? Um comentário. Pode ler aqui ou tu vai ainda começar? Tu está em Eclesiastes aí? Estou aqui. Então leia aí, leia aí. Aqui fala que neste versículo é lembrado como nos esquecemos rapidamente do mal feito por algumas pessoas depois que elas morrem. Ao visitar o cemitério, alguns as elogiam na cidade onde praticaram atos miseráveis. Exatamente. Olha, infelizmente é assim. Quando eu já fui fazer, hoje eu não tenho feito muito, né? Graças a Deus. Mas eu já fiz muito enterro de ímpio. Tá? E é difícil falar bem do defunto. Né? E aí eu dou aquela justificativa, né? Em vez de ficar falando do defunto, que não tenho nem o que falar do defunto, às vezes, aí eu contorno para falar da morte e levar as pessoas a uma reflexão de que um dia a morte vai chegar na vida delas também. Né? Então eu faço essa reflexão com eles. Porque fica muito difícil falar de um defunto ruim, de um defunto mau, de um defunto que só praticou coisas ruins. Tá entendendo? Então é difícil. E às vezes você quer, né, agradar a família, porque a família é amiga, né? O defunto não era muito amigo, mas a família era amiga, né? Então, Tem que mentir. eu não gosto de mentir, então eu preferia, não falar nada, né? preferia falar da morte. A morte tinha mais. Eu tinha mais o que falar da morte do que do defunto. Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Amém. A morte vem para reis e vassalos, jovens e velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, perversos e pios. Quer dizer, a morte vem para todo mundo, ninguém escapa da morte. Tá? Não determinamos o dia da nossa morte. Nós já até estudamos sobre isso. Não tem como determinar o dia que você vai morrer. É o dia que ela aparecer na tua vida, na nossa vida, né? Porque eu sou vivo e ela vai aparecer na minha vida ainda, se Jesus não me levar antes, né? Vamos lá. A sepultura está à nossa frente. Esse caminho não pode ser contornado. Se Jesus não nos levar pelo arrebatamento, mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar com a morte. E ao encontrar com a morte, o destino do nosso corpo é uma sepultura.
Então, ir no cemitério, amém, é olhar para o teu futuro. Olhar para aquilo que você vai ter que um dia se encontrar, que é a sepultura. Não tem como contornar, não tem como dar uma voltinha, não tem como fugir. Vai acontecer, isso é fato. Então a morte, ela é uma realidade para todo mundo. Amém? Os únicos que vão escapar da morte são aqueles que vão passar pelo arrebatamento. Amém? Só esses escapam da morte. Mas já não escapam da transformação do corpo. Né? Mas vamos lá. É o segundo ponto, o segundo fato. Em segundo lugar, a vida nem sempre é justa. A vida nem sempre é justa. Há perversos que vivem no luxo, vendendo saúde, cercados de amigos, e são muito populares. E há piedosos que são afligidos e castigados a cada manhã. Amém? Nós já vamos ler Salmo 73, do 1 ao 14. Tá? E há piedosos que são afligidos e castigados a cada manhã. Então vou repetir, a vida nem sempre é justa. Tá? Você vai ver pessoas boas sofrendo e pessoas más e ruins vivendo prosperidade e progresso. E aí vai te dar uma raiva, vai te dar uma, sabe, você vai ficar irritado de ver essa situação, né, uma certa revolta. E aí você vai ter que ter a sabedoria e o entendimento, amém, para entender porque essas coisas acontecem com frequência na nossa vida. E a Bíblia fala que o sol nasce tanto para o bom como para o ruim, né, pastor? E daqui a pouco nós vamos estudar aqui o Salmo 73, do 1 ao 14, porque tem muita coisa ali. Tem duas passagens que nós vamos ter que estudar hoje, né? Por isso que esse tópico aqui vai se cumpridar um pouco. O mundo está repleto de exemplos de injustiças clamorosas. Homens maus vivem muitos anos e descem à sepultura debaixo de honras. Amém? Às vezes você vê uma pessoa boa morrendo cedo. E você vê uma pessoa maligna vivendo uma eternidade de vida aí. Né? E no final recebe um monte de honra. Tá? Isso que é muito ruim de se ver, né? Enquanto homens piedosos têm seus dias encurtados pela violência dos maus, sofrendo maus tratos nas prisões, e quando descem a uma cova rasa, são esquecidos pela história. Amém? Geralmente você vai ver isso, pessoas boas, né? Morrendo pela violência dos maus, sendo maltratados nas prisões, e quando desce a cova rasa, são esquecidos pela história. Quantas pessoas que a gente vê aí que vivem nessa situação, né? Obrigado, Peter. Não sabia que estava tão sem voz. Ele não estava recebendo a voz. Tu está recebendo aí? Estou ouvindo que a tua voz não. Bem, eu aumentei aqui o volume, né? Vamos ver se chega aí. Arruma o teu também, pode ser o teu volume, viu, Peter? Aumento dele. Vamos lá. O mundo está repleto de injustiças clamorosas. Homens maus vivem muitos anos e descem à sepultura debaixo de honras. Enquanto homens piedosos têm seus dias encurtados pela violência dos maus, sofrendo maus tratos nas prisões. E quando descem a uma cova rasa, são esquecidos pela história. Do lado de cá da sepultura, há ímpios se regalando esplendidamente e piedosos chagados e famintos. Amém? Você vai ver pessoas de Deus, crentes, amém? Vivendo uma pobreza. Né? E você vai ver ímpios, ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que são perversas, tá? E vivendo uma regalia, vivendo abençoado e com prosperidade. Tá? Depois nós vamos estudar aqui Lucas 16, 19 a 31, que vai falar a história do rico e do Lázaro. E nós vamos estudar com detalhes. Tá bom? Então tem dois textos bíblicos para a gente estudar. Nesta vida, há uma inversão de retribuição e recompensa.
O pregador chamou isso de vaidade, algo repugnante à razão, uma gritante injustiça. A morte, porém, equaciona os dilemas da vida, pois a vida não se encerra com ela. Depois da morte vem o juízo. O próprio Salomão afirmou: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Amém? Então eu vou ler aqui esses dois primeiros textos aqui, porque tem gente que acha que é muito bom ser honrado na terra. Querido, é bom ser honrado na terra, mas é muito melhor ser honrado no céu. Amém? E você vai ver o tipo de honra que você vai ter quando você passar para a eternidade. É ali que é provado a tua honra. Deixa eu dar uma lidinha aqui em Hebreus 9. Hebreus 9, 27. Diz assim, Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só. Então, aqui já quebra totalmente o pensamento de reencarnação. Tá? O pensamento de reencarnação acaba aqui, ó. Cada pessoa tem de morrer uma vez só. E depois ser julgada por Deus. Amém? Depois da morte, ela já cai no juízo. Né? Se ela cair no juízo com o sangue de Jesus, ela é absolvida. Porque ela creu na morte e na ressurreição de Jesus. Ela tem a marca da promessa, ela é absolvida. Se não tiver a marca da promessa, se não tiver o sangue de Jesus, que representa a morte e a ressurreição, essa pessoa automaticamente ela cai no juízo de Deus, traçado lá em Adão e Eva. Amém? Tá? Quando Adão e Eva pecam, amém, o juízo de Deus vem automaticamente. Eles são separados de Deus. Tá? Na morte, a separação de Deus é eterna. Não tem mais retorno. Na vida, ainda tem retorno, porque você pode se arrepender e nascer de novo. Mas na morte não existe mais isso. Caiu no juízo após a morte, amém? Você será separado de Deus eternamente. Tu vai para um lugar, amém, onde você vai esperar a ressurreição do juízo final. E ali não é um lugar fácil de se viver, não. Na história do rico e do Lázaro, nós vamos ver que o lugar é bem ruim. E nós vamos prestar atenção em algumas coisas que é tratado ali. Tá certo? Então, querido, amém? Enquanto tem vida, tem esperança. Mas depois da morte, acabou. Amém? Quem é salvo, quem não é salvo, não é salvo. Não vai ter o destino do salvo. O não salvo não terá o destino do salvo após a morte. O negócio é mais sério do que você pensa. Então tem gente que brinca. Tem gente que, amém, afrouxa na fé. Vive relaxadamente na fé. E vai ser surpreendida no dia que ele partir para a eternidade. Amém? Se a porta estiver fechada para você, querido, já era. Mas vamos lá, tem mais um versículo para a gente ler. Provérbios, livro de Provérbios. Provérbios 10, 7. Diz assim: os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Amém? Aleluia. Os bons têm um legado. Os bons deixarão um legado. E isso é importante. Amém? Aleluia. Os bons têm um legado. Os bons vão deixar em memória coisas boas. E os maus? Os maus serão esquecidos. Amém? Quem não tem coisa boa para lembrar, ninguém gosta nem de lembrar. Né? Quem é que vai falar, poxa, aquele ali era um bandido tão bacana. Aquele ali era um adúltero tão legal. Sinto falta dele, sinto falta do adultério dele. Né? Aquela prostituta era tão joia. Amém? Sinto falta da prostituição dela. Não tem como lembrar. Morreu, acabou. Amém? Cai do esquecimento. Porque é triste lembrar do que o mal pratica. Do que a pessoa que pratica o mal. Amém? O que ela faz. É triste lembrar.
É triste lembrar coisas ruins. Ninguém gosta de lembrar coisas ruins, né? E geralmente o mal tem mais coisa ruim do que coisa boa, né? E vai ser logo esquecido. Essa que é a verdade. Vamos lá. Vamos estudar agora, com detalhes, o primeiro texto, que é o Salmo 73, do 1 ao 14. Tá? Esse comentário bíblico é meu, agora sou eu que vou comentar aqui. Tá certo? Eu não tenho nenhuma fonte aqui, eu não pesquisei nenhuma fonte, porque eu gosto de ler o versículo e ir no literal. Então é um comentário literal do versículo, é falar o que está escrito ali realmente. Bem, sem pano de fundo, sem questionamento, essa aqui é a verdade. Então vamos lá. Salmo 73, 1. Vamos lá para o Salmo 73. 73, 1. Versículo 1. Fala da bondade de Deus. Mas para quem Deus é bom? Na verdade, Deus é bom. Para o povo de Israel, Ele é bom. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Amém? Tá? E existe a bondade de Deus para a nação de Israel, que envolve todo o povo. Tá? Mas existe a bondade de Deus, tá, para pessoas no individual, dentro de Israel, naquele tempo, que eram os que tinham o coração puro. Tá? A nação às vezes era abençoada por causa de Abraão, Isaac e Jacó, da promessa que fez a eles. Tá? Mas havia uma bênção separada para os homens puros, para as pessoas que tinham um coração puro. Esses tinham uma bênção diferenciada da nação. Tá? Então tinha a bênção da nação e tinha a bênção para as pessoas que tinham o coração puro. Porque quando você olha para Israel, amém? Tá? É uma nação ímpia, totalmente afastada de Deus. Mas ali tem pessoas que têm o coração puro. E elas são abençoadas de uma maneira diferente, diferenciada. Amém? Porque elas são separadas para essa bênção. No tempo de Israel, amém? Quando entrou no Egito, quando começou a formação dele, né, com Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, quando começou a formação, você vai ver muita impiedade no meio desse povo. Tá? Quando eles entram no Egito, quando eles viram escravos, aquilo já fazia parte de uma purificação, porque o povo era muito ímpio. Né? E quando eles entram no deserto, é outro projeto de purificação, porque o povo era muito ímpio. Mas no meio desse povo todo, tinha as pessoas de coração puro. E essas pessoas tinham uma bênção especial. Então existia a nação de Israel como um todo, que estava debaixo da bênção de Abraão, Isaac e Jacó. E existia pessoas de coração puro dentro desse povo, amém? De maioria ímpia. Tá? Essa que é a verdade. Agora você pode olhar, quando você olha esses filmes aí, de Israel, histórico de Israel lá atrás, você vai compreender, amém? Tá? A bênção para a nação e a bênção para os homens e mulheres de coração puro. Tá? Versículo 2 e 3. Olha o que diz o salmista aqui. Porém, enquanto vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Amém? Querido, quando você, que tem um coração puro, que você que é servo de Deus, amém? Que você confia em Deus, tá? Você está passando por sofrimento, luta, dificuldade, que é o triplo, muitas das vezes é o triplo do que o homem mau está passando, tá? E quando você olha para o homem mau, tá? O homem que tem o orgulho, o homem vaidoso, o soberbo, amém? E você olha para ele e você compara ele como alguém que tem uma regalia, cheio de benefícios financeiros, tá? Pessoas que vivem fazendo festa todo dia, tá? Demonstram uma alegria, um prazer do que está vivendo naquele momento, tá? E você aí passando aquela luta, aquele sofrimento, aquela batalha, tá? Foi o que aconteceu com
o salmista aqui. Ele teve inveja, ficou com inveja, chegou ao ponto de ficar com inveja dos ímpios. Amém? Amado, eu reparo quando as pessoas querem comparar minha vida com o homem ímpio. Tá? Não tem comparação. Ele pode ser rico, pode ter dinheiro, pode fazer festa, pode ficar viajando para países que eu nunca fui, França, Estados Unidos, pode passear para tudo quanto é lugar. Ele continua sendo ímpio. Ele continua sendo um homem mau. Tá? E eu estou aqui, ó, sem dinheiro para fazer uma viagem até para São Paulo, né? Sem dinheiro para poder fazer alguma coisa a mais com a minha família, né? Vivendo assim, vivendo no limite, no ponto, né? Mas eu tenho Deus, eu tenho o Senhor. Amém? Deus é a minha riqueza. Deus é a maior riqueza que eu tenho. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, sabe? Você pode ter certeza que a minha riqueza é muito maior do que a riqueza dos ímpios. Tá? É muito maior do que a riqueza desse tipo de gente. Então não fique com inveja, não. Se o homem mau, ímpio, que sabe, cheio de vícios, cheio de coisa errada na vida. Amém? Tu tá indo para a igreja domingo, ele tá indo para as festas. Tá? E joga na tua cara que ele curte a vida e você não. Querido, fique tranquilo. Amém? Tu tem a maior riqueza dentro de você. É o Senhor, é Deus. Não compare a tua vida com Deus do que a malignidade de vida que eles têm. Tá? Esse aqui, o salmista, quase morreu do coração. Quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Querido, se a inveja entra no teu coração, automaticamente você tira Deus da tua vida. Amém? A inveja é inimiga de Deus. Então a inveja não pode tomar conta do teu coração. Tá? Abençoa eles. Estão enriquecendo? Estão abençoados? Abençoa. 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 Amém? Abençoa, porque você foi feito para abençoar eles. Tá certo? Versículo 4. Às vezes a pessoa diga, pastor Valmir, tu serve a Deus 40 anos. E você não sai do mesmo, fica no mesmo lugar, está na mesma casa, você mora aí há tantos anos, teus amigos que moraram aí, todo mundo já foi embora e você ficou. Olha, eu estou dentro do propósito de Deus. Você está na vontade. Amém? Quantas vezes olha, querido, eu já tive promessa para ir para os Estados Unidos. Tá? Eu e a Renata é prova. Fomos lá, nós fomos até a boca de onde você vai tratar lá com a mulher que vai fazer a tua entrevista. Amém? Consulado. Tá? Do consulado. Fui lá com todo o documento e tal. Eu recebi uma resposta que eu fiquei até envergonhado. E nós oramos antes, amém? Pastor. Mas eu tinha uma certeza dentro do meu coração. Que não era. Eu fui fazer para obedecer o pastor presidente da época. Né? Que ele disse que Deus falou com ele, que eu tinha uma chamada para os Estados Unidos e mandou preparar todos os meus papéis. Eu fui lá na boca da entrevista. E, pastor, você já saiu daqui? Você saiu não, quando eu comecei a fazer a papelada, já estava no meu coração que aquilo não era a vontade de Deus. Mas você foi por obediência ao teu superior. Exatamente, eu fui lá. Tá? Fui lá para ter o prazer de ouvir a voz de Deus dizer. Isso aí. Amém? Tá? Não tem visto para você. Glória a Deus. Amém? E eu falei, glória a Deus. Deus usou a mulher para confirmar o que está no meu coração. Né? O pastor presidente ficou sem graça. Tentou arrumar outro jeito, não conseguiu. Né? Mas Deus é justo. Mas Deus é poderoso. Né? Deus é poderoso. Tudo é para o bem, para o nosso bem. Né? Olha aqui o salmista aqui ainda. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Isso é o pensamento do na cabeça do ímpio, na cabeça do salmista aqui. É do Asaf? Ele olha para os ímpios e acha que está acontecendo isso, né? Amém? Não adianta olhar para a fisionomia das pessoas não e achar que elas estão vivendo daquele jeito. Vocês não dormem com elas. Vocês não passam o dia com elas, não passam a noite com elas. Só de olhar, porque está com um carro bonito, uma casa nova, uma casa bonita, se veste bem. E não quer amém? Dizer que Deus está na vida daquela pessoa. Exatamente. Não quer dizer nada. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Viu, pastor? Faltou esse versículo para o salmista. Viu, pastor?
Oi. Não é tudo que a pessoa expõe Instagram, a pessoa quer mostrar que está bem, viajando, mas tu não sabe o por trás daquelas viagens, que ele está pagando por causa de uma viagem que ele está fazendo. Exatamente. Casamentos são destruídos, famílias são destruídas. Vive de aparência. É. Muita gente vive de aparência hoje em dia. Vamos lá. Aí no relato, né? Qual nome tu falou aí? Asaf, não é Não, Asaf? acho que é Asaf. É Asaf. Há o relato de Asaf ainda, né? Isso, é Asaf. Ele está relatando a vida dos ímpios que ele enxergava com os olhos Ele dele. estava comparando a Tá. vida dele com a do ímpio. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Jesus. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Amém? Esse é o tipo de homem ímpio que Asaf estava olhando e que estava invejando. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Amém? As características dos homens ímpios aqui. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ódio às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Aí, ó. O crente que dá valor à palavra do ímpio. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Amém? Quando você não entende que você tem uma riqueza maior dentro de você, e você acha que o ímpio é mais rico do que você, acontece exatamente isso aqui, você vai atrás deles. Porque você entende que a riqueza do ímpio é poder na vida do ímpio. Mas e a riqueza do crente, que é o próprio Deus? É o poder do quê? Que poder que está na vida dele? Tem crente que precisa experimentar o poder de Deus para entender quem é Deus na vida dele. Amém? Tá? O ímpio pode ter o poder do dinheiro, mas nós temos o poder de Deus. E Deus derrete, se for o caso, Deus derrete o dinheiro do ímpio. Amém? Tá? Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Ele está revoltado porque ele era um homem pobre, de poucos recursos, amém? Mas servia a Deus. Mas agora ele está vendo que, para ele, na cabeça dele, amém? Não estava recompensando, não estava compensando servir a Deus e continuar pobre. Tá? É a cabeça de muito crente hoje aí. Tá? Pois tu, ó Deus, me tem feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Olha aí. Aleluia. Aí você continua, quando você continua, você vai para o versículo 15, diz assim: se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Amém? Ainda bem que ele foi sensível e não falou, não abriu a boca para pecar. Né? Ele só contemplou isso com seus olhos e no pensamento. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Amém? Pela carne, pelo homem humano, ele não entendia esse processo. Ele não entendia como é que o ímpio prospera, progride, vai tudo bem, aparentemente não sofre, amém? E ele, o servo de Deus, que andava justamente, amém? Não tinha poucos recursos, né? Vivia sofrendo com dores, problemas na família, problemas de dificuldade, e ele comparava a vida dele com o ímpio, amém? E ele entendia que aquele progresso que o ímpio tinha, aquela prosperidade que o ímpio tinha, vinha do dinheiro e vinha mesmo. E vinha do dinheiro mesmo. O dinheiro dava para o ímpio um pouco de estabilidade, um pouco de vida melhor. Amém? Uma vida regrada, né? E que aparentava que ele tinha uma vida muito boa. Amém? Tá? Só que o crente, ele não tem o que mostrar fisicamente. Ele não tem nada sólido, mas ele tem Deus. Aleluia. Ele tem o Espírito Santo. Verdade. Amém? Que é o tesouro guardado, bem guardado, nesse vaso de barro. Amém? É essa a nossa riqueza. Nós não temos que olhar para o ímpio e a sua riqueza. Nós temos que olhar para Deus. É Ele é a nossa riqueza. Amém? Quem tem Deus é rico. Quem tem muito dinheiro é pobre. Amém? Tá? Por quê? Porque não tem o maior recurso dos recursos, que é o Senhor na sua vida. Ele vai gastando todo o dinheiro dele para se salvar e acaba perdido. No final, acaba sem dinheiro e perdido.
Amém? Mas o crente não, o crente tem Deus. O crente é rico. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem uma explicação boa, viu, pastor? Tá. No 16, então ele falou, pô, me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Eu não conseguia compreender. Mas aí acontece um milagre na vida dele. E sabe onde acontece o milagre? No templo, no lugar de adoração, aonde ele vai buscar a Deus. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Aleluia. Aleluia. A mente dele se abre quando ele começa a orar. Ele ganha entendimento espiritual. E aí ele ganha uma nova chance de enxergar espiritualmente a situação do ímpio. Agora ele vai falar a respeito do ímpio da maneira que ele está enxergando espiritualmente, segundo a visão de Deus. Olha aqui, ó. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Amém? Quando eles menos perceber, eles estão morrendo e vão se encontrar com o juízo. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Amém? Porque quando cai no inferno, amém, o inferno suga eles e ali eles são destruídos. Tá? Quando te levanta, Senhor, tu não te lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Essa era a situação do salmista. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Mudou a linguagem totalmente ele muda a linguagem. Ó. Tu me guias com teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, quem mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso. Ele é a maior riqueza que a gente pode ter. Amém? Esse foi o salmista. Né? Esse aqui foi o salmista. Foi Asaf, né? É Asaf. Que nós estamos acabando de enxergar ele aqui, né? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Que oração. Vamos lá. Agora vamos lá para o Lucas 16. Lucas 16. Versículo 9. Lê o que você queria ler, Renato. Lê aí. Dois termos fortes se apresentam nesses versículos, né? Do que você acabou de ler. Salmo 73. Isso. 1, né? Isso. Do 1 ao 14. É do 1 ao 20. É do 1 ao 20. Dois termos se apresentam nestes versículos. Primeiro, os ímpios prosperam e os justos se perguntam de que valem seus esforços para serem bons. 2, a riqueza dos ímpios parece tão convidativa a ponto de os fiéis desejarem trocar de lugar com eles. É verdade aí. Mas essa riqueza não tem valor diante da morte, enquanto a recompensa dos justos tem valor eterno. O que parecia importante não é, e o que parecia desprezível é fundamental, pois durará para sempre. Não deseje trocar de lugar com os ímpios para obter riquezas. Um dia os ímpios desejarão trocar de lugar com você e desfrutar da sua herança eterna. Olha, hein? Que explicação, né? É verdade. Verdade. Amém? Hoje eles riem, amanhã eles vão chorar na eternidade se não se arrepender, né? Querido, ser rico é muito bom quando você busca as oportunidades da riqueza. Mas não é algo, amém? Não é algo para ser invejado, tá? Você pode ser rico e ser generoso e cumprir o teu papel como cristão, amém? E ir para a eternidade com honra. Você pode ser pobre, desejar as riquezas do ímpio, Verdade. amém? Perder a tua fé e ir para a eternidade desonrado Verdade. e afastado de Deus.
Você pode ser pobre, não desejar as riquezas do ímpio, ir até o final com a tua pobreza, mas sem perder tua fé. E aí você também irá para a eternidade com honras. Você tem que decidir. O que você quer? Você quer as riquezas dos ímpios e perder a tua fé? Ou você quer uma vida com limites, sem te faltar nada, mas é uma vida com limites, sem te faltar nada, e se manter firme na tua fé até chegar à eternidade? Ou você quer ser rico, desfrutar da tua riqueza, mas aplicar na tua vida a generosidade, amém? E ir para a eternidade com honras. Meu querido, escolha o melhor para a tua vida. Veja o que a vida projetou de oportunidade para você, porque nem todo mundo nasceu para ter muito dinheiro. Nem todo mundo nasceu para ser rico, milionário. Amém? Tá? A riqueza desse mundo, com Deus, não é para muitos. Tá? Para o diabo, é para um bocado. Com Deus é para poucos. Tá? Deus procura os de corações generosos para poder aplicar a sua riqueza. Tá? Então, se você quer ser rico, comece com a generosidade. Amém? Se na pobreza, amém, você não consegue ter fé nem para dar o dízimo, não consegue ter fé para dar uma oferta, não consegue ajudar um necessitado, não ajuda um orfanato, não ajuda um lugar onde cuida de velhinhos, amém? Tá? Você não ajuda a assistência social da igreja, não existe generosidade em você? Você acha que Deus vai dar as riquezas para você? Não. Tá? Deus não vai dar riqueza para você, porque te falta generosidade. Tá? Você pode adquirir até riqueza com o teu esforço. Tá? E ela pode ser que não seja. A riqueza com o teu esforço só tem valor com a bênção de Deus. Tá? Tem muita gente que é rico dentro da igreja, pelo esforço dela. Tá? Mas não tem a bênção de Deus. Por quê? Porque ela não tem um coração generoso. Ela não aplica naquilo que Deus quer que ela aplique. Tá? Porque ela é mesquinha, ela é avarenta, ela quer as coisas só para si. Tá? E se deixa levar por esses falsos profetas aí na internet, que criticam os pastores que vivem do altar. Né? Tá cheio de profeta aí. Tá? E aí torna o povo mesquinho, avarento. Tá? E esse tipo de gente está levando um monte de gente do inferno com ele. Tá? Porque fica ensinando esses besterols aí. Tá? Ainda que tenha muitos pastores exploradores, tá? Mas tem muitos pastores honestos ainda. Há muito fiel ainda. Tá? E vocês não podem generalizar, não. Não pode generalizar o pastor fiel do pastor infiel. Tá? Então, passa o filtro aí, você vai encontrar muita gente boa na liderança da igreja. Tá certo? Cuidado, para que você não seja avarento. Tá? Principalmente quando escuta esses ensinamentos medonhos aí. Tá certo? Tá? Continue com a generosidade em cima, porque Deus abençoa o generoso. Deus abençoa quem oferta e dizima com alegria. Deus te abençoe. Semana que vem eu vou falar do rico e Lázaro. Eu vou começar com o rico e Lázaro. Tá bom? A hora já deu já. Vamos embora, pastor Renato. Tem alguma coisa para falar aí? Não. Essa lição aqui é muito boa. É uma lição muito boa. Né? Define aí a morte. Não tem jeito, né? A realidade da morte. Não tem como contornar, né, a morte. Não tem como contornar ela. Tu vai ter que abraçar ela de qualquer maneira. Ela vai te engolir. Tá? Quando chegar o teu dia, quando chegar o nosso dia, né? E a vida nem sempre é justa. Você vai ter que conviver com a injustiça aí. E não pode pecar. Amém? Conviva com a justiça e não peque. Porque Deus será com você. Tá bom? Pastor Renato, a hora aí que nós vamos encerrar. Senhor,
meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este ensinamento da tua palavra, que nós possamos, Deus querido, nos contentarmos, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu. Pai querido, nos guarda o nosso coração, guarda, Deus amado, os nossos sentimentos, Senhor, não nos deixe, Pai, invejar nada dos outros, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos contentar com aquilo que nós temos, Senhor, ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A nossa maior riqueza tem que ser do Senhor, porque, Deus querido, a tua palavra diz que nu nós viemos para essa terra e nu nós voltaremos, Senhor. Nada que é nosso, tudo aqui é emprestado. Que nós possamos, Deus amado, usar bem as coisas, Senhor. Deus querido, e abençoar também as pessoas, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, a avareza, tudo aquilo, Senhor, que impede, Pai, de nós podermos ajudar o próximo, Senhor. No que nos ajuda, Espírito Santo, que nos fortaleça. Abençoa também o Adelso, Pai querido, amanhã que vai fazer o procedimento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prepare tudo ali, Senhor. Vai ungindo, Deus amado, as mãos ali. Pai querido, abençoa, guarda, Senhor, a vida do Adelso. Seja com ele ali, Senhor. No nome de Jesus. E abençoa cada irmão, fortaleça a vida de cada um que está nesta live, Senhor. Continua sustentando nas tuas mãos e abençoa também aqueles que vão assistir depois, Senhor, da live. Que o Senhor venha alcançar as pessoas no nome de Jesus. Amém. Amém. E ao pessoal que assiste no YouTube, meus queridos, compartilhe esse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal, dá aquela forcinha pro pastor Valmir. Amém? Conto com vocês. Pessoal do YouTube, tamo junto, viu? Não esqueci de vocês não. Tá certo? Amém? Deus abençoe. Tchau. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém.